Olá pessoal, tudo bom, gente? Então, galera do terceiro, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estamos conversando um pouquinho sobre o período da Primeira Guerra Mundial. E dentro da Primeira Guerra Mundial, nós temos duas fases. Nós temos a fase inicial, que é chamada Guerra de Avanço, e nós temos a segunda parte da guerra, que é chamada de Guerra de Trincheiras. Tá bom? Então, para ficar mais fácil o entendimento do decorrer da guerra, eu vou mostrar alguns slides para vocês. Vamos lá? Gente, então assim, o começo da guerra vocês já estudaram, né? Então na semana passada a gente conversou sobre o início da guerra. E hoje a gente vai ver o decorrer da guerra mesmo, tá bom? A Primeira Guerra Mundial, gente, foi uma guerra longa. Ela durou de 1914 até 1918, ou seja, 4 anos. Em 4 anos muita coisa acontece, tá? Ainda mais em uma guerra. Então, para que esse assunto fique mais fácil entendido, os principais historiadores do mundo subdividiram a guerra. Alguns dividiram a guerra em duas partes e outros dividiram essa guerra em 3 partes. Eu vou usar a divisão em 2 partes. Vamos lá. Primeira fase da guerra, gente. Ou também chamada guerra de movimento. A guerra de movimento, gente, é quando um país estava buscando atacar o outro. Tá? Então a característica desse período é essa. Quem iniciou os ataques foi, sem sombra de dúvida, a Alemanha. E aí a Alemanha ela busca, gente, atacar como principal país a França. Para fazer isso, ela cria um batalhão enorme, como se fosse um grande cinturão, com mais ou menos 600 quilômetros. E ela busca atacar por 2 frentes a França. Então, é o exército alemão avançando sobre a França. É uma guerra de movimento. Porém, os franceses eles conseguiram resistir. Tá? Não foi sozinho, tá? Os franceses estiveram aliados como aliados aos belgas. Então, os belgas se aliaram aos franceses e conseguiram fazer uma frente contra o exército alemão. E eles conseguiram defender o seu território, evitando que os alemães tomassem os territórios franceses. Essa batalha talvez foi uma das mais famosas batalhas da Primeira Guerra Mundial. Ela ficou conhecida como a Batalha de Marne. Tá? Gente, esse período não foi um período longo. Durou de agosto a novembro. Depois desse período, a Primeira Guerra Mundial ela entra numa nova fase, que é a fase mais duradoura da guerra. Essa fase mais duradoura da guerra, gente, é conhecida como a Guerra de Trincheiras. Tá? É a fase mais duradoura e talvez a fase mais cruel aí dessa guerra. E a gente vai entender um pouquinho das características desse período. Então, a fase de trincheiras ela vai de mais ou menos ela vai mais ou menos de 1914 a 11 de novembro de 1918. Ou seja, a maior parte da guerra. A trincheira, gente, é o posicionamento, é a fronteira. Então, assim, é sempre interessante a gente pensar assim: trincheira como fronteira. As trincheiras são as fronteiras físicas, os homens cavavam buracos na terra, ficavam dentro desses buracos para defender, gente, a posição, para evitar que outro país avançasse sobre a fronteira de seu país. Então a França ela pegou todas as suas fronteiras e ela criou, literalmente, gente, aonde era possível, buracos no chão e encheu esses buracos de homens. Esses buracos receberam o nome de trincheiras. E aí os homens passaram anos, gente, dentro dessas trincheiras. Passaram anos trancados debaixo, literalmente, da terra. Por que trancados, professor? Porque é impossível sair dali, gente. A alimentação muitas vezes vinha por meio de aviões, ração humana, e os bombardeios também. Então as pessoas não conseguiam sair daí. E se elas saíssem muitas vezes dessas trincheiras, era muito comum que elas fossem atacadas pelo exército inimigo. Então as pessoas passaram anos, 2, 3 anos, dentro de trincheiras. Normalmente a maioria que estava dentro dessas trincheiras eram os soldados de baixa patente. Tá? Os soldados de alta patente normalmente não ficavam nessa condição tão ruim. Os peões vêm primeiro.
né, no jogo de xadrez. É basicamente isso que a gente vê também na guerra de trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Nessas trincheiras, imaginem, as pessoas não conseguiam sair dali. Então, quando alguém morria no combate, muitas vezes era enterrado dentro da trincheira. Era muito comum, gente, uma incidência grande de piolhos, de pulgas, de ratos. Essas trincheiras eram muitas vezes bombardeadas, gente, pelo céu, tá? Por aviões. A Primeira Guerra Mundial já tinha avião, não era assim das maiores tecnologias, mas já tinha. Então, quem estava nessas trincheiras estava sempre numa situação de muito risco, estava sempre numa situação de muito perigo. Um exemplo disso, gente, foi no ano aqui, ó, de 1915. Eu deixei aqui como exemplo para vocês. A França perdeu 1 milhão de homens para dominar 5 quilômetros de terra. Então, para aumentar suas divisas, para aumentar a sua fronteira em 5 quilômetros, foram necessárias a morte de 1 milhão de homens para defender esse território. E os franceses fizeram tantas trincheiras, gente, que eles chegaram a fazer 640 quilômetros de trincheiras, tá? Onde esses soldados passaram anos vivendo ali dentro. Para que vocês consigam sentir um pouco mais a essência das trincheiras, eu trouxe aqui alguns textos que são de soldados que participaram dessas trincheiras. Antes da internet tinha um monte de coisa, mas agora tá tudo, os sites estão meio fechados, é difícil de encontrar. Mas eu chego com umas coisinhas que eu vou mostrar para vocês. Ó, essas aqui são cartas das trincheiras, é de um soldado francês chamado Léon Rolfs. E o Léon ele conta um pouquinho, gente, do conflito, ele conta um pouquinho de como era ficar dentro dessas trincheiras. Olha o que ele fala aqui, gente. Nossos homens estão nas trincheiras, até o pescoço, de dia e trabalham de noite, cavando para avançar. É a guerra de posição. Então, ou seja, para defender a posição. Nós bombardeamos os acampamentos alemães e eles ripostam, ou seja, eles reconstroem. Ontem à tarde, as primeiras bombas deles derrubaram o campanário da aldeia, que fica ao norte, e mataram 3 homens do batalhão 173. Aí depois, o mesmo Leon escrevendo, gente, ele escreveu 39 cartas, o mesmo Leon escreveu no dia 21/11. Olha o que ele coloca aqui. Minha querida Mary, Marie, né, que é francês, te agradeço muito pela balaclava que você me enviou. Mas são os pés que não consigo aquecer. Até alguém inventar sapatos aquecidos. Eu congelo quando não faço nada, apesar de me vestir igual a um esquimó. Você deve ter visto jornais que os alemães explodiram um quartel em Saint-Michel e mataram 1.683 homens. Então, gente, é mais ou menos um relato, né, original de quem realmente estava nessas trincheiras. Então, para vocês entenderem como era esse momento da guerra. Primeiro momento, avanço. Segundo momento, defesa do território. Vou contar também um pouquinho, gente, sobre as principais tecnologias da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela ficou conhecida, gente, pelo uso do submarino. Então, a tecnologia mais avançada da Primeira Guerra Mundial, a mais destruidora, sem sombra de dúvida, foi o submarino. Tá? Então, o submarino realmente assim, foi muito importante. Ele conseguia derrubar, ele conseguia afundar grandes encouraçados, que eram as embarcações todas fechadas de metal, como se fossem blindadas. Então, boa parte da Primeira Guerra Mundial aconteceu no mar. E uma das estratégias, muitas vezes, era afundar embarcações dos inimigos, embarcações que traziam alimentos, entre outras coisas, remédios, para que a população ficasse desabastecida. E aí, então, a população morresse de fome e os soldados enfraquecessem. Era uma das características aí da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial também ela fez o uso, gente, de aviões. Mas o avião da Primeira Guerra é esse teco-teco feio que a gente está vendo. Então, assim, ele funcionava como uma arma de ataque, mas não era mais eficiente. Tá? Então, era uma arma de ataque utilizada, mas ainda não era eficiente como os aviões da Segunda Guerra Mundial. Então, ali foi uma atividade secundária da guerra. Outra também que assustou muito, literalmente deixou as pessoas apavoradas, eram os tanques de guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial também ela já vai contar com os tanques de guerra,
e talvez uma das invenções também muito assustadoras, que são as metralhadoras. Tá? Então, essas são as principais tecnologias. Professor, tecnologia, sim, gente. Infelizmente, as tecnologias da guerra. Né? As tecnologias que devastaram territórios imensos. Né? Então, essa foi uma guerra que já fez uso dessas tecnologias, dessas armas. Uma outra coisa inventada também nessa guerra, gente, é o famoso gás mostarda. O gás mostarda, ele era na verdade um tipo de pó que era jogado sobre as trincheiras e esse pó fazia grandes queimaduras nas pessoas. E as pessoas às vezes inalavam esse pó e queimavam as vias respiratórias. Então esse também foi uma das ferramentas em uma guerra química na Primeira Guerra Mundial. Já foi usado armas químicas. Então são mais ou menos essas são as armas mais importantes aí da Primeira Guerra Mundial. O submarino em primeiro lugar, depois os aviões, os tanques de guerra, as metralhadoras, os lança-chamas, tudo isso fez uma grande destruição aí na humanidade. Como que essa guerra terminou? Tá? Então o final dessa guerra, gente, ele acontece com a entrada dos Estados Unidos. Existem dois grandes acontecimentos que vão ocorrer no ano de 1917. O primeiro grande acontecimento é a Revolução Russa. A Revolução Russa vai tirar os russos da guerra. Os russos vão deixar a guerra de lado para começar a lutar por problemas particulares dentro de seu território. Então os russos vão sair da guerra. E quando os russos saem da guerra, no mesmo tempo vai ter a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos, gente, demoraram muito para entrar na guerra. Muito mesmo. Tá? A guerra começou em 14 e só entraram na guerra em 1917. Então eles postergaram demais, porque sabia que a guerra era custosa. Então antes de entrar na guerra, eles estavam vendendo armamentos para os países que estavam em guerra. Eles estavam enchendo literalmente os bolsos. Mas chega no ano de 1917, não tem mais como os Estados Unidos fugirem da guerra. Porque a Alemanha ameaça atacar as embarcações norte-americanas. E então, para que os norte-americanos consigam proteger suas embarcações, eles são obrigados a declarar guerra à Alemanha. E isso vai literalmente mudar toda a dinâmica da Primeira Guerra Mundial. Porque os soldados já estavam lutando há quase 4 anos. Imaginem isso. Países investindo numa guerra por 4 anos, gente. O custo de uma guerra é algo altíssimo. É algo dolorosíssimo. Então, 4 anos de investimentos nessa guerra. E aí, então, os soldados cansados, não aguentavam mais lutar. Muitas baixas, milhares de mortos, tá? Milhões de mortos, na verdade. E aí, então, chega um exército novo. Jovens, muito bem armados, muito bem alimentados, com a barriga cheia, né? E isso fez uma total diferença na guerra. Ou seja, os norte-americanos chegaram para renovar a aliança, enquanto os países aliados à Alemanha já estavam extremamente enfraquecidos. E isso fez a derrota, literalmente, da Alemanha. Tá bom? Então a Alemanha será derrotada, de certa maneira, também pelo exército norte-americano, que chegou no final da guerra e chegou provido de boa munição, bom contingente e descansados, em relação ao restante que estava durante muito tempo já em campos de batalha. O Brasil participou da guerra? A gente participamos sim, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês, ó, em primeira classe mesmo, eu trouxe um jornal do Brasil do período da guerra, que é a Declaração de Guerra do Brasil. O projeto de declaração de guerra é aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente da República, Sr. Rui Barbosa. A internação de marinheiros alemães. Então, o que aconteceu, gente? O Brasil teve 3 embarcações comerciais afundadas pelos alemães, pelos submarinos alemães. E aí, diante dessa situação, o Brasil não tinha mais como não se opor à Alemanha. O Brasil estava sempre tentando manter a neutralidade. Não vou participar dessa guerra. Vou tentar ficar sempre pelas beiradas. Mas chegou um momento que não tinha mais jeito. Depois que as 3 embarcações brasileiras foram afundadas, aí foi necessário então o Brasil literalmente iniciar uma declaração de guerra contra a Alemanha.
Mas nós não participamos diretamente da guerra, tá? Então o Brasil mandou 300 médicos para lutar junto com os norte-americanos, tá bom? Na Primeira Guerra Mundial. Então não houve assim um grande esquadrão de homens que lutaram na Primeira Guerra Mundial do Brasil, tá? O Brasil então ficou meio distante disso. Já na Segunda a gente vai ter uma participação um pouco maior, tá bom? Então o Brasil teve sim sua participação na Primeira Guerra Mundial, mas participou mais amparando as tropas norte-americanas. Gente, vamos pegar a parte triste, né? Outras partes tristes dessa guerra, né? Falar do saldo dessa guerra. Essa guerra, gente, a Primeira Guerra Mundial, ela deixou 10 milhões de mortos, tá? Então é algo que a gente pode pensar aí. Olha o tanto de morteiros que tem na praia, tá? 10 milhões de mortos, 397 bilhões de libras foram investidas na Primeira Guerra Mundial. Milhares de homens morreram, milhares ficaram deformados, gente, da guerra. Então voltaram para sua casa com os rostos deformados, sem pernas, sem braços, todo com o corpo totalmente machucado, com doenças de guerra, depressão. Isso aconteceu. Então eu falo assim que a guerra, gente, ela não foi cruel somente durante os 4 anos de guerra. O pós-guerra também foi extremamente cruel. Os homens que voltaram para casa voltaram doentes, tá? Doentes tanto do corpo quanto da cabeça. Muitos foram com os rostos todos torcidos para casa, totalmente machucados, com perda de consciência. Os homens, como se acostumaram com a violência dos campos de batalha, também se tornaram mais violentos na sociedade pós-guerra. E aí começaram literalmente a brigar mais uns com os outros. Aumentou, gente, a violência contra a mulher, aumentou a violência contra os filhos. Foi um período de desemprego, um período de fome, um período de grande miséria na Europa no período pós-guerra. Então a guerra ela não fez mal somente aos países durante a guerra, mas o pós-guerra também foi algo cruel, foi algo extremamente assustador. Bom, eu vou deixar mais uma dica para vocês aí, hein, gente. Tá? Depois que a guerra acabou, a gente entende que a Primeira Guerra Mundial não teve assim literalmente vencedores da guerra, tá? Teve países menos prejudicados, mas tanto a Alemanha, que foi uma das causadoras da guerra, quanto a Inglaterra, quanto a França, quanto a Itália, todos tiveram prejuízos financeiros e sociais e humanos enormes. Então essa guerra custou caro para todo mundo. E aí depois da guerra, alguém tinha que ser culpado por essa guerra. E aí vocês vão fazer essa pesquisinha, hein? Então eu vou dar uma lição de casa para vocês, tá? A lição de casa é a seguinte, hein? O que foi o Tratado de Versalhes? Então vocês farão uma pesquisa na internet, vão fazer um resuminho de umas 5 linhas no caderno, que na semana que vem, quando a gente tiver atividade, eu vou perguntar sobre o Tratado de Versalhes. E aí eu quero ver se vocês realmente pesquisaram o que foi esse pequeno tratado, o que foi esse importante tratado, que é o Tratado de Versalhes. Tá bom? Esse tratado, já antecipando, ele aconteceu logo após a guerra. Tá? É chamado também de Tratado da Paz Punitiva. Então, vocês vão pesquisar, é muito fácil de encontrar referências sobre esse assunto, e aí vocês vão fazer anotações no caderno para depois fazer a atividade da semana que vem. Fechado, galera? Então, o que foi o Tratado de Versalhes? Bom, finalizamos então o assunto aí da Primeira Guerra Mundial. Tá? O estopim da guerra, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro. Né? Nós tivemos essa conversa na semana passada. Aí a primeira parte da guerra é o avanço da Alemanha sobre a França. Depois a defesa do território, principalmente francês. Aí os belgas, os ingleses vão se aliar, tá bom? Aos franceses. A guerra de trincheiras, que é um longo período de defesa das fronteiras. E fechando, né, a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da guerra, que vai mudar totalmente a dinâmica da guerra, porque agora vão chegar pessoas jovens, descansadas, para literalmente lutar com aqueles que estão cansados no campo de batalha. Gente, então é isso. Na semana que vem a gente tem uma conversinha lá no Google Meet para a gente alinhar essa matéria que está sendo estudada agora. Um abraço, turma!